voltamos com a Viviane Benini para nos falar um pouquinho mais sobre detox, porém um pouco mais sobre saúde. Não só emagrecimento e beleza, mas também saúde. Não é assim, Viviane? Sim. Olha, quando a gente pensa em nutrição e para um profissional que trabalha com nutrição, a gente sempre pensa em saúde. A gente não consegue dissociar. Não consegue, né? Então, eu observo que hoje em dia muitas pessoas às vezes negligenciam saúde. E na realidade a gente tenta priorizar o tempo inteiro saúde, né? Porque também as pessoas são individuais, né? Então cada um tem sua bioquímica, cada um tem a sua individualidade, né? E tem que ser trabalhado individualmente, porque cada pessoa tem suas necessidades específicas de nutrientes, né? Lá no canal, as mulheres me perguntam muito sobre, cremes, enfim, porque elas acham que é depositado sobre a pele e não ingerido. A beleza, a saúde. Uma pessoa saudável, ela será bonita. Uma pessoa doente, ela não conseguirá ser bonita. E lá é focado em beleza mesmo, né? Sim. Então, eu acabo explicando que nós envelhecemos por causa que nossas células envelhecem, porque elas se oxidam. Explica um pouquinho para elas esse processo, Viviane. Na realidade, as nossas células, elas começam a envelhecer muito mais cedo do que a gente imagina, né? A gente não vê, né? A gente acaba vendo a pele. E o que acontece quando uma célula envelhece? Ela vai perdendo suas funções. Então, e isso está muito relacionado ao estilo de vida da pessoa e ao padrão alimentar dela. A alimentação. Sim, muito. Então, é muito comum a gente pegar pessoas, se você for ver, não só em questão de envelhecimento, né, mas algumas doenças crônicas não transmissíveis, que antigamente era normal em pessoas mais idosas, está aparecendo mais cedo. E isso é alimentação. Sim, com certeza. Modus vivendi mesmo, não é? Com certeza. Mas também não adianta, é o que eu falo para elas, você comprar o melhor creme com ovas de esturjão do Mar Cáspio, se você estiver ingerindo só porcaria. Não vai adiantar, porque a sua célula ela vai oxidar e a sua pele também. Se nós fizermos um paralelo de uma pessoa que se alimenta muito mal e usa cremes caríssimos e outra que não vai ser um ermitão da montanha, tá? Ela também come errado, porém ela tem consciência, ela alcaliniza o organismo, como nós conversamos, e use um creminho placebo. Quem vai estar melhor? Esta que se alimenta melhor. Então é via oral que vem a beleza e a saúde, não é por fora. Claro que adianta, claro que sim, mas principalmente é o que nós ingerimos, não é assim? Sim, inclusive quando eu avalio um paciente lá no consultório, eu avalio inclusive vários sinais que a pessoa está apresentando que podem ser tratados com alimentação, muitas vezes até com uma suplementação de nutrientes. Então você está falando aí do exterior, né? Então por exemplo, eu observo muito algumas pacientes que têm aí as unhas fracas, descamando, ondulações nas unhas, pessoas com alguma dermatite, acne, o mesmo envelhecimento cutâneo precoce, né? E isso eu consigo trabalhar com a alimentação, melhorando esse aspecto. De dentro para fora. Não adianta gastar com creme caro, não adianta gastar com algumas coisas que são depositadas no invólucro, no nosso corpo. O que vai mudar, o diferencial é você ter um nutricionista para te auxiliar, porque você não sabe o que passar, você não sabe o que está deficitário no seu organismo, não é assim? Inclusive quando o pessoal me pergunta, às vezes eles me abordam e querem saber, Viviane, quanto custa a consulta, né? Eu falo assim que não é quanto custa, é o valor do investimento, né? Porque na realidade não é uma consulta, é o que você vai inserir você na vida investindo dele. na sua saúde. Então eu falo que você passar com um profissional na área de saúde, quer seja um nutricionista, alguém que vai cuidar da saúde dele, é um investimento. Claro que sim. Né? É um investimento que a pessoa muitas vezes vai levar para a vida. Não dá para quantificar numa consulta. Não dá. De jeito nenhum. Gente, parem de ser sovinas, hein? Não pode ser assim, uma coisa feia. É para a vida inteira, não é? Claro. Eu costumo brincar, inclusive, que muitas pessoas não ligam de ir na farmácia e gastar horrores em remédio, né? Tem gente que gosta, Sim. Não é? Tem gente que adora comprar remédio. Mas às vezes vai passar com um profissional e eles às vezes não percebem que estão fazendo um investimento em prol da saúde, até para economizar, muitas vezes com medicamentos, né? Outros problemas aí que podem vir a aparecer ao longo da vida. E para este verão, o que você nos indicaria, assim,
Em geral, vamos supor que nós, uma grande maioria, não vá a um nutricionista. Você daria um norte para nós seguirmos, uma diretriz para nós termos uma saúde? Eu digo já, tá? Pro verão. Não para uma vida toda. É um dia após o outro para nós, né, gente? Então, conte-nos. Olha, número 1, hidratação. Tá, muita água. Hidratação. Primeiro lugar, hidratação. Fale uma coisa, já te cortando, mas a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que nós devemos tomar 2 litros de água por dia. Aí eu dei uma boa estudada, porque eu também fiz um vídeo sobre a água, que precisa ser 4. Contando o que o intestino precisa trabalhar, o que os rins precisam trabalhar, 2 ficaria no limite, e o limite é a sede. E dizem que a sede, que é um alerta vermelho de que você vai desidratar, então você não pode esperar ter sede para tomar água, é isso mesmo? Olha, Camila, eu tenho uma regrinha para hidratação, tá? Porque se você for comparar uma pessoa que pesa, por exemplo, 60 quilos e uma pessoa que pesa 120 quilos, não tem lógica que essas duas pessoas consumam 2 litros de água. Uma que se exercite muito, a outra é sedentária. Mas eu digo assim, uma pessoa de 120 quilos tem mais células para hidratar do que uma pessoa de 60 quilos, certo? Sim. Né? Então, existe um cálculozinho que eu inclusive eu passo para os meus alunos. Em consultório eu mesmo faço o cálculozinho, que é bem fácil. É só calcular, se uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física, uma pessoa sedentária, você pode calcular aí 30 ml de água para cada quilo de peso. Tá? Para uma pessoa que já faz alguma atividade física, não estou falando de atletas, tá? Aquela pessoa que vai 1 hora na academia por dia, ou corre, ou faz musculação. Então eu já uso o cálculozinho, isso embasado, respaldado aí por especialistas, tá? De 35 ml a 45 ml por quilo de peso. Sei, pega a calculadora. Sim. Então é uma regrinha básica, muito fácil de calcular. E você pode fazer em casa. E de 35 a 45 ml por quilo de peso, vocês vão ver assim, para algumas pessoas, uma pessoa que pesa 80 quilos, vai dar bastante água. Sei. Bastante água. Então a recomendação é o seguinte, desse cálculozinho, metade tem que ser na forma de água pura. Ah, tá, isso que eu ia perguntar. Sucos, chás, a outra metade, sem ser cafeína, isso. Né? Pode. A outra metade poderia ser na forma de outros líquidos, mas que não tenham, assim, açúcar, né? Claro. Que não sejam alimentos industrializados. Poderia ser um suco natural, sem açúcar. Os chás podem, desde que não tenha, o chamate não, mas os chás exatamente, porque cafeína também desidrata na realidade, né? Então não usar muito chá verde, tem gente que toma muito chá verde. O chá verde tem cafeína, tem que ser tomado com moderação. Chamate e o café. Ou até o tererê que o pessoal toma aí tem bastante cafeína também, tem que ser usado com moderação. Mas uma água de coco natural, né, uma água aromatizada, você pode colocar aí pedaços de frutas na água, para quem não tem o hábito, não consegue beber água pura. Colocar hortelã. Limão, gente, o meu. Limão, o dia inteiro. Isso. Limão, água, e eu ponho sim umas gotinhas de estévia, porque estévia, né, Vi, é o único adoçante natural. Então ele vai ser excretado do seu organismo, ao passo que o ciclamato e a sacarina são artificiais e ficam armazenados no nosso organismo. Faz um mal danado. Então, tenta abolir esses dois, tá bom? Se não aguentar, fica sem, né? Que o limão, gente, melhor dar uma adoçadinha, o limão, ele inclusive alcaliniza, né? Como a gente estava falando, gente. Então se você usar uma água aromatizada com limão, além de estar alcalinizando o sangue, você está se hidratando e está consumindo uma fonte de vitamina C que é antioxidante. Exatamente. Né? Então você então pode se dar ao luxo, vamos supor, de comer as guloseimas, desde que você, eu já digo pelo lado de alcalinizar mesmo, desde que você dê tiro de canhão de oxigênio, ou seja, bicarbonato de sódio, o limão ao longo do dia, tomar um limão ou 2 de manhã em jejum, isso é uma superdose de oxigênio, não é? E quanto ao fato, por exemplo, eu tomo mais de 4 litros de água por dia, porque eu fico trabalhando, estou acostumada com uns copões enormes. E meu marido sempre fala, Camila, você vai tirar os nutrientes, sais minerais, enfim, algumas coisas ele diz disso. Eu falo, imagina, tenho o hábito, eu fico com a boca seca. Então, posso tomar esses 4 litros? Olha, Camila, se você tiver dentro dessa recomendaçãozinha que eu te passei, e além disso, você estiver perdendo realmente, transpirando muito, você tem que repor, não teria problema nenhum. O excesso de água também já está comprovado que exfoliaria, sim, alguns minerais. O excesso.
tá? Então eu já peguei pessoas tomando aí 10 litros de água por dia, não tem porquê. Mas aí é um absurdo. É um absurdo, porque na realidade ela pode estar expoliando alguns minerais. Mas 4 litros... 4 está de bom. Tá de bom tamanho, tá né? tranquilo, até porque você treina, né? Treino, gente, Você bastante. treina, então tem que hidratar mesmo. É muito bom. E o que mais? Fora água. Primeiro, ela falou, gente, hidratação para o nosso verão, o que mais? Olha, pode começar com os suquinhos verdes novamente, também para ajudar aí a detoxificar, a eliminar essas substâncias tóxicas que a gente acumulou aí durante o inverno. Cuidado para quem tem hipotireoidismo, tá? Então, eu sempre costumo alertar, quem tem hipotireoidismo não pode usar suco verde todos os dias. Na verdade, também alguns especialistas já falam que não é bom usar todos os dias, em dias alternados. Tá. Também o excesso poderia... Equilíbrio, né? Equilíbrio. Uma outra dica que eu dou para as pessoas, começa a diminuir. Uma frase que eu adoro, desembalem menos e descasquem mais. Ai, que delícia. Tem uma Então, preguiça de descascar frutas, né? Não, desembalem menos e descasquem mais. Exatamente, você desembala o que é industrializado, Isso. e você descasca a fruta. Eu tenho preguiça de descascar a fruta. Mas nada que alguém que te ajude lá possa fazer. Claro. Porque eu sei que você tem uma vida agitada, mas a gente delega, né? Eu também delego. Você procura o que está dentro do Tupperware, não é? Porque você descasca a fruta, é corrida, você acaba... Sim. Né? Agora, eu também tive um hábito muito ruim que muitos de vocês têm. O que é? O suco de saquinho, a quantidade de sódio que tem, né? Acha que está tomando água, eu passava na frente da geladeira com pressa e tomava um copo de Clyde. Depois que eu descobri que eu estava tirando água do meu organismo. Então agora não entra mais em casa. E se você for pensar, não é só isso, né? Eu costumo falar muito sobre os corantes artificiais presentes nesses alimentos. Muitas vezes um glutamato. Eu não estou falando do suquinho, né? Mas eu diria assim que um dos grandes vilões da alimentação atual é o excesso de corante artificial. Gente, joga lá no Dr. Google. Vai lá, demais, eu jogo tudo no Dr. Entendeu? Conservantes, glutamato monossódico, é um excitante cerebral. Então, eu diria que hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. O glutamato agrava a ansiedade. Sim. Entendeu? E isso, o que tem num suquinho de saquinho? A praticidade. Praticidade, sim, a verdade. praticidade, não é, gente? A maioria incorre nesse erro por causa da praticidade do dia a dia, né? Mas se você for pensar em saúde, só tem substância química, não tem nutriente. Claro. O corpo fica louquinho, né? Porque você toma aquilo e ele vai ter que eliminar. E nós não lemos rótulo. Né? Por causa da correria do dia a dia, nós acabamos não lendo rótulo. Sim. E tem tudo de ruim lá, né? As pessoas que leem o rótulo normalmente só lê para ver calorias também, né? Não lê. E sódio. Então eu já vejo mais pela saúde. Então tem algumas pessoas que têm o hábito de olhar no rótulo para ver o que está ingerindo. Mas a maioria das pessoas, elas têm o hábito de olhar rótulo para ver calorias e sódio. O pessoal é focado no emagrecimento, né? A gente esquece muito que ele está acima do peso é por falta de saúde e não é por causa de calorias, né, Vivi? Não. Isso eu trabalho muito também, que eu prefiro, assim, muitas vezes passar para uma pessoa e dar resultado, viu? Um cardápio qualitativo e não um cardápio quantitativo. Um cardápio quantitativo poderia ser com base em calorias. Tá? E muitas vezes você está trocando 6 por meia dúzia. Né? Então, um cardápio qualitativo, muitas vezes consumindo um pouquinho de calorias a mais, mas que vai fazer com que suas reações bioquímicas funcionem, desintoxique e, consequentemente, emagreça. Olha, certa feita, gente, eu acho que ela vai desmistificar, tá, gente? Eu vi um vídeo curtinho de um médico, eu acho que ele era norte-americano, e que ele dizia como curar o seu câncer em poucos dias. Ele disse, alimentos crudelistas, né, que são os crudíveros, falou muito sobre a alcalinidade, mas ele falou sobre o sal de mesa. O que é encontrado no sal de mesa, gente? O saleiro é encontrado caco de vidro, areia e sal. E essa composição arranharia nossas artérias e se não fosse o colesterol, nós sangraríamos até a morte. Eu fiquei chocada. Então ele falou, o que nós temos que comer é o sal marinho. É isso mesmo, né? Em menos quantidade também, não é? Sim. Eu costumo recomendar 2 tipos de sal na realidade.
o sal marinho e o sal rosa. O sal rosa está muito famoso, né? Porque esses dois tipos de sal, eles não passam pelo processo de refinamento. Então, até por isso que o sal rosa tem uma coloração diferente. Então, eles vêm, além do sódio, eles também vêm rico em alguns minerais também. Fora que não passou pelo processo de refinamento, que acaba também incorporando algumas substâncias, como você falou, né? Sim. Ao sal, no caso, a esse alimento. Mas conte-nos sobre os alimentos integrais, que as pessoas optam pelo pão integral, optam pelo arroz integral. O que você acha disso? Nossa, verão, gente! Camila, olha, é fantástico, né? Então, se a gente for pensar que a maioria das pessoas estão fazendo controle aí de peso ou até mesmo diminuir aquela gordurinha localizada, se você for pensar em carboidrato, existe um hormônio no nosso organismo que ele é chave nessa questão de emagrecimento e gordurinha localizada, que é a insulina, certo? Então, insulina é um hormônio que estimula gordura, tá? Quando você passa a consumir alimentos mais integrais, você modula esse hormônio, né? Então você faz com que ela seja liberada aos poucos no organismo e faz com que você não ganhe tanta gordura. Tá vendo? O que você nos apresentou hoje? Tomar bastante líquidos, não é mesmo? Os líquidos, hidratação, hidratação. Sim, uma alimentação mais detoxificante e alcalinizante. Esse é o meu, gente, adoro. Ricos em frutas, em verduras, limão, né? Uma alimentação menos processada, então desembalar menos e descascar mais, uma alimentação mais natural. Evitar aditivos químicos, né? Então, evitar adoçantes, você também está me ajudando aqui, evitar adoçantes, que também são prejudiciais para a saúde. Consumir alimentos mais integrais. A gente está falando aqui em modulação hormonal e diminuir gordura, mas também a gente vai pensar, se a gente for pensar, também agem lá no intestino, modulando bactérias intestinais. Gente, vamos agradecer a nossa amiga Viviane. Viviane, foi um prazer tê-la conosco. Foi um prazer porque você deu esse vetor para nós seguirmos, esse norte, para que nós tenhamos uma vida mais saudável. Mas o ideal é que cada um, ela deu o geral, né, gente? Ela deu para o coletivo, mas o ideal é que nós procuremos um nutricionista para que ele veja, disseque o nosso organismo e saiba o que é melhor para nós. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau!